gente vai falar sobre o MongoDB. E aí o que acontece, né? Esse é o resuminho sobre o Mongo, né? Que é primeiro contato, né? A gente tem algumas observações sobre modelagem de dados, algumas ferramentas para lidar com o Mongo no dia a dia, né? Na engenharia de dados, dificilmente a gente vai subir uma instância de alguma coisa, né? Não estou dizendo que não pode acontecer, tá? Nessa carreira de dados, principalmente, seja cientista, engenharia, analista, acho que até a Indaiara pode até falar bem, mesmo sendo analista, né? Ela disse que trabalhou com DataVis, coisas do tipo, faz ETL, então, as carreiras elas sempre têm uma intersecção ali. Então, às vezes eu falo assim, olha, você nunca vai subir uma instância do MongoDB, porque quem faz isso é um DBA, né? É um especialista na ferramenta. Mas se eu falar assim, isso nunca vai acontecer, eu vou estar mentindo, tá? Em algum momento pode acontecer e é aquela coisa do dia a dia, né? O dia a dia ensina muito para a gente, né? Essa base que vocês estão tendo é muito boa, porque eu não tive base de engenharia, né? Na verdade, a minha área, dando um overview para vocês, eu nem sou formado na área de computação, nem nada. Minha área é engenharia elétrica, eu sou formado em engenharia elétrica, obviamente, engenharia elétrica é um pé ali, né? É meio que conectado com a computação, então, mas não foi a minha área de origem. Trabalhei na indústria há muitos anos e depois eu migrei de área, e aí migrei, tive meus percalços até chegar onde eu estou hoje. E assim, muita coisa que não tinha a ver com engenharia de dados, eu fiz. E eu tenho certeza que muita gente que trabalha na área de dados já fez muita coisa que não tem a ver com a sua atividade propriamente dita, né? Com a nomenclatura. E isso é normal. É isso que faz a gente crescer um pouco e sair do quadradinho, né? Bom, e então a gente vai falar um pouco sobre essas ferramentas, né, o Compass e o Mongo SH em si. O Mongo SH é a interface da linha de comando ali mesmo para trabalhar com o Mongo. Mas como eu falei, a gente não vai subir uma instância do Mongo, a gente vai trabalhar com ele todo na nuvem, né, para agilizar o nosso tempo aqui. E aí a gente vai falar sobre alguns operadores, são operadores de update, operadores lógicos, né, operadores de comparação. E o PyMongo, eu não sei, aqui alguém trabalha com programação ou programa por hobby, que seja, alguém tem já tem esse ímpeto assim nessa base, ou entende alguma coisa de Python, por exemplo, que é o caso do Ainda PyMongo? não. Não? Eu andei Tá. assistindo os vídeos e mexendo na internet para poder entender um pouco do assunto. Uhum. Boa. O Python hoje é a linguagem. A Silvia quer falar alguma coisa? Eu assisti uns vídeos do gafanhoto lá, como é que ele chama? Gustavo Do Guanabara? Guanabara, isso. Muito Eu bom, assisti muito bom. dele também, da Lura. Ele é muito didático, ele é muito bom. Ele é muito Ele é didático. bom mesmo. Eu gostei também, Silvia. Muito bom. Python hoje é a linguagem que a gente fala assim que é pelo menos é lógico que assim antes de Python para mexer com dados, obviamente eu acho que todo mundo tem que entender SQL, que é a questão dos bancos de dados relacionais, né? Então, no momento que vocês verem banco de dados relacionais, vocês vão entender que eu acho que não existe quem não trabalhou com dados que não teve que fazer um select lá, né, no SQL uma vez na vida, sabe? E em seguida, para mim, no sentido de linguagens, é o Python, né? É que o SQL não é uma linguagem de programação, né? É uma linguagem de consulta, né? De banco de dados. Mas em seguida, para mim, vem o Python, e aí tem todo um conjunto de linguagens aí que, para você manipular dados, né? Que aí tem linguagem R, né? Até tem algumas pessoas que fazem algumas coisas com Java, né? Mas já é mais difícil, mas tem. Tem a famigerada Julia, não sei se você já ouviu falar, tem uma linguagem chamada Julia, que aí a gente já está indo mais pro pessoal mais underground, assim, né? Mas o Python acho que domina hoje, né? Enfim, essa questão do PyMongo era mostrar para vocês. Não sei se vai dar tempo de pegar todos os tópicos hoje, tá? Então, o PyMongo ali, como ele é um a mais sobre a consulta no Mongo,
por isso que ele está no final ali, porque ele é uma coisa bem... O Python é uma linguagem muito objetiva, né? Então, é uma questão ali de importar a biblioteca do PyMongo, conectar e chamar e beleza, a gente consegue fazer a primeira consulta. Tá? Símbolozinho do Mongo, né? Essa folhinha aí. Não me perguntem de onde saiu essa folhinha. Não sei. Mas, enfim, quando a gente fala de sistemas distribuídos, né? A gente sempre fala desse teorema CAP. Não sei aqui quem trabalha com tecnologia já ouviu falar. Sempre quando surge alguma coisa de tecnologia aí, sempre aparece uma teoria, né? É igual aquelas coisas que o pessoal fala, teorema de Moore, né? De quão exponencial vai crescer as tecnologias e tal. E não seria diferente de sistemas distribuídos. A gente tem o teorema CAP, e o teorema CAP, ele diz o quê? Ele diz que todo sistema distribuído, ele é baseado em cima de 3 pilares. A consistência, a disponibilidade e a tolerância a partições ou a tolerância a falhas, que a gente fala, né? Obviamente, você não consegue ter as 3 coisas muito bem. Então, sempre quando você começa a privilegiar algumas delas, você começa a abrir mão de outras. Né? Nada, a gente consegue ter tudo, né? Então, quando você começa a privilegiar a consistência e a disponibilidade, você começa a abrir um pouco de mão da tolerância a falhas, né? Da tolerância à partição e por aí vai, né? Então, o teorema, ele está aqui para situar a gente no tipo de tecnologia que a gente vai adotar, né? A gente tem aí um mar de tecnologias de banco de dados. A gente tem banco de dados relacional, MongoDB, Cassandra, a gente tem o Redis, a gente tem todos esses outros bancos aqui, né? O HBase, Couch, Valdemar, tal. E aí a gente pensa, quando a gente olha tudo isso aqui, qual que a gente tem que usar, né? Qual que a gente escolhe? Né? Se eu tenho o Mongo e o Cassandra, quando que eu uso o Mongo e quando que eu uso o Cassandra? Tudo depende de qual vai ser o seu caso. Né? O que você quer privilegiar? Né? O que é mais importante na sua aplicação? Quando a gente fala de bancos de dados não relacionais, a gente fala muito de disponibilidade e velocidade. Hoje a gente vai falar do Mongo. O Mongo ele está aqui. Então ele cai nesse miolinho aqui entre a consistência e a tolerância a falhas. Significa que ele não privilegia a disponibilidade? Não, não é isso. Significa que, em algum momento, para ele ter uma tolerância a falhas e uma consistência boa, ele vai abrir mão da disponibilidade. Né? Não significa que ele não vai atender isso. Tudo isso é configurável em algum momento no banco? Você pode falar assim, não, eu quero que ele tenha uma disponibilidade melhor. Mas aí ele vai começar a sair um pouco do propósito dele. Tá? Ainda a Yara quer falar alguma coisa? Eu queria saber se tem como você explicar um pouco sobre esses 3 pontos, que eu acho que eu não entendi muito bem o que eles significam, né? Tá. Então vamos lá. O que é a consistência? A consistência é a consistência dos meus dados mesmo. Né? O quão íntegro são os meus dados. Então, vamos supor que eu tenha um banco de dados. A gente está falando, lembrando, né? Sempre a gente está falando de sistemas distribuídos, né? A gente está falando de coisas em diversas redes ou coisas na nuvem, né? Então, vamos supor que eu tenho um banco de dados aqui e eu tenho um outro banco de dados aqui, certo? A partir do momento que alguém escreveu um dado aqui, alguém escreveu A aqui, vai ter um tempo, né? Vai ter um delay, né? Nada é instantâneo, né? Por mais rápido que seja, nada é instantâneo. Então, vai ter um tempo para esse dado chegar aqui, certo? Então, esse A vai demorar um tempo para chegar aqui. Só que, assim, ó, é uma coisa muito dinâmica. Então, ao mesmo tempo que tem alguém escrevendo, tem alguém lendo. E essa leitura pode vir daqui, essa leitura pode vir daqui. E aí, você vai deixar essa pessoa fazer essa leitura, se esse dado já foi replicado para cá ou não? Entendeu? Quando a gente começa a falar desse tipo de coisa, a gente está falando da consistência do seu dado. O seu dado em todo o seu sistema distribuído, ele está uniforme, ele está igual, ele está consistente, né? A partir do momento que eu tenho um campo aqui 0, né? Ele está 0 nos dois, e eu escrevi 1 aqui, esse 1 ele está sendo replicado aqui ainda.
Alguém vai ler. Eu vou deixar esse cara ler esse 0? Ou não? Vai existir alguma ferramenta que vai filtrar isso e vai falar assim, não, esse dado vai receber uma atualização, você não vai receber essa resposta agora. Entendeu? Quando a gente faz isso, a gente está falando de uma consistência forte, né? Só que o que acontece? Se essa resposta não vier no momento que você fez a requisição, a gente está falando que o banco não está disponível. Então você começa a perder a disponibilidade, entendeu? Então você começa a entender que uma coisa depende da outra, né? Então não quer dizer que o seu banco ele não está disponível o tempo todo, né? A tolerância a falhas é quando a gente tem esse dado replicado para cá. Já ficou uma bagunça aqui, né? Deixa eu fazer de novo. Eu tenho outro banco aqui, eu tenho um banco aqui, eu tenho um banco aqui. Vamos supor que isso aqui ele tenha réplicas do mesmo dado, né? Eu tenho esse A escrito aqui, esse A escrito aqui. E eles estão recebendo leitura. Vamos supor que seja um banco só de leitura, né? Eles estão recebendo leituras aqui, tal. Tem pessoas lendo, tal. Em algum momento, essa máquina cai, né? Ela fica offline. Essa máquina aqui, ela vai suportar essa leitura? Entendeu? Essa quantidade, porque todas as requisições vão começar a vir para ela agora, sabe? O sistema de banco de dados é projetado para suportar esse tipo de aumento de demanda, entendeu? Só que esse aumento de demanda, se a gente tiver uma escrita junto, alguma coisa assim, eu vou conseguir garantir a consistência do meu dado? Eu vou conseguir garantir que essa máquina vai ficar de pé o tempo suficiente para até que essa volte e consiga distribuir as requisições de novo, sabe? Então vocês percebem que todas as coisas ali, elas têm uma conexão. Quando a gente fala de consistência, a consistência do dado mesmo. Quando a gente fala de tolerância a falhas e tolerância à partição, a gente fala dessa questão da distribuição dos dados, né? Quanto mais distribuídos os dados, melhor essa questão da tolerância a falha, e cada banco faz isso de uma maneira. O Mongo faz de uma maneira particular, o Cassandra faz de uma outra maneira, bem particular também. E a questão da disponibilidade. A disponibilidade é quanto tempo o seu sistema está disponível para responder às suas requisições. Tá? Deu para entender? Foi ok essa questão da consistência, tolerância a falhas e disponibilidade? Deu para entender, sim. Obrigada. Beleza, nada. Então, quando a gente está falando do Mongo, a gente está falando disso aqui. Ele é focado nisso aqui, consistência e tolerância a falhas. Para ele manter essa consistência e tolerância a falhas, pode ser que em algum momento ele sacrifique essa disponibilidade. E está tudo bem. Cada ferramenta tem o seu foco e é esse o foco do Mongo. Tá? Quando a gente for falar do Cassandra, eu vou voltar um pouco nesse ponto na aula que for falar do Cassandra. O Cassandra é focado em tolerância a falhas e disponibilidade. É um banco que tem a intenção de estar sempre disponível, independente se seu dado esteja um pouco defasado. Obviamente, a gente está falando de tecnologias aqui muito, muito bem estruturadas, a gente não está falando assim de um dado defasado, um dia defasado, né? Uma semana defasado. A gente está falando de dados de no máximo segundos defasados, né? Ou minutos, se for muito crítico. Existe uma aplicação específica? Existe. Vamos supor que você tem ali um sensor na natureza, né? Um termômetro, por exemplo, que mede a temperatura de minuto em minuto. Essa temperatura, ela não vai variar, é enviado para um Cassandra, né? Essa temperatura, ela não vai variar drasticamente de um minuto para outro minuto, né? Se você receber a temperatura de 2 minutos atrás, você não vai ter grandes perdas aí, né? No seu negócio, por exemplo, se você tem uma fazenda, vamos supor. Temperatura de 2 minutos defasado, né? Mas assim, você teve a sua resposta rápida, entendeu? Essa é a diferença entre as ferramentas, né? Então, qual ferramenta você vai usar? Depende de qual é o seu contexto de negócio, tá? Então, o que é o Mongo? Né? Indo para o Mongo em si. O Mongo, o nome Mongo, né? Eu não sei da folhinha, mas o nome Mongo veio dessa palavra em inglês de Mongoose, que significa enorme, porque ele foi feito para armazenar uma enorme quantidade de dados,
né? Ele é um banco de dados NoSQL, né? Os bancos não relacionais a gente chama aí popularmente de NoSQL. Ele foi criado em 2007 e lançado aí em 2009, se vocês pensarem, é recente, né? Você pensa em 2023, no sentido de tecnologias, é recente. Está na versão 6.1 e é um banco baseado em documentos. De onde surgiu essa história, né? Esses caras aqui, o Kevin, o Dwight e o Elliot, eles trabalhavam nessa empresa que chamava DoubleClick. Essa empresa, como quase tudo hoje em dia, né, foi comprada pelo Google posteriormente, e depois com o desenvolvimento acabou virando o que hoje a gente conhece como Google Ads, né? Tudo foi sendo desenvolvido dentro da empresa e virou o Google Ads. Nessa ocasião, eles trabalhavam, não sei se vocês sabem como funciona os banners que a gente vê em site, em redes sociais também, né? Quando a gente vê os patrocínios, né? As propagandas, como funciona aquilo, né? O Google, ele administra aquele espaço e quando você acessa e o banner vai ser carregado, é aí que a gente está falando de quantidade de dados, né? Big Data, né? Isso é um Big Data de verdade. Pensem que quando você acessa, ele faz uma requisição para mostrar aquele banner. O que o Google faz quando aquele banner é administrado por ele? Ele abre um leilão. Então, ele abre um leilão daquele espaço para as empresas que são as parceiras dele. Ele fala, olha, estou abrindo um leilão desse espaço, quem quer mostrar sua propaganda? E as empresas automaticamente começam a dar lances, de umas centenas de centavos, né? Porque são muitas requisições por segundo. E o lance vencedor ganha, o Google retorna com, olha, você ganhou, pode mostrar sua propaganda, está liberado. Então, sei lá, está um token aqui, você tem uma chave de acesso, mostra sua propaganda. O DoubleClick fazia isso. E eles mostravam 400 mil anúncios por segundo. Era uma quantidade, era um fluxo de dados gigantesco, né? E chegou uma hora que eles não conseguiam mais comportar isso, né? 400 mil anúncios por segundo, né? É muita coisa. E eles falaram, a gente precisa dar um jeito aqui, né? Ter um retorno mais rápido disso, de armazenar isso de uma maneira mais eficiente, não dá do jeito que está hoje e tal. E eles criaram uma força-tarefa e começaram a trabalhar em um banco que suportasse essa demanda que eles tinham. Surgiu o MongoDB. Então, surgiu o MongoDB, o DoubleClick depois foi vendido para o Google e tal, e o MongoDB virou o que virou hoje, né? É uma referência em banco de dados não relacionais. Se não mais usado, um dos mais usados, né? E como que o MongoDB funciona por trás? Quando você tem solicitações de leitura escrita, você envia essas solicitações de leitura escrita por um conjunto de máquinas que a gente chama de réplica set. Né? E aí, dentro desse réplica set, a gente tem uma máquina primária e algumas máquinas secundárias. Então, a gente está vendo aqui que a gente recebe, né, as leituras escritas, elas são encaminhadas para um primário e esse primário distribui para os secundários. Tá? Por que chama réplica set? Porque os dados eles são replicados dentro desses nós mesmo, né? Então, quando a gente tem uma quantidade de dados muito grande, a gente tem vários réplica sets. Vamos supor que, sei lá, a gente tem o nosso dado lá dividido em ordem alfabética, né? Pode ser que a gente tenha um réplica set para cada inicial do alfabeto, né? Um réplica set para o A, um réplica set para o B, um para o C e tal. E aí o que acontece? Essas máquinas aqui, elas armazenam o mesmo dado. Né? Por quê? Porque o que acontece? Se a gente está lá recebendo as nossas leituras escritas e o primário cai, né? Além da questão da leitura escrita, o primário ele faz essa questão da carga, né? Qual máquina vai responder a sua requisição? Raquel, quer perguntar alguma coisa? Professor, desculpa interromper, eu cheguei um pouquinho Não, imagina. atrasada. Aonde que eu posso conseguir esse slide? Porque eu não achei aqui na aula. Eu posso mandar um link para vocês depois. Tá bom. Eu achei que tinha um link próprio, achei que a Curu tinha mandado, mas eu posso mandar para vocês, não tem problema. Tem como o senhor mandar agora, se não for atrapalhar muito? Mando. Eu pego aqui. Vou pegar aqui qualquer pessoa. Vou mandar aqui no chat, tá? Pode falar, Brenda. Oi, professor. Oi.
Esse desenho, então, é um cluster e esse primário seria o nó mestre? É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Ah. A ideia é essa, né? É, é, é que assim, né? O conceito de mestre, as coisas mudam um pouquinho, né? Mas a ideia é bem essa mesmo. É ele que recebe as requisições e ele que distribui as requisições, esse primário, né? Beleza. É, Obrigada. nada, imagina. Só que o que acontece? Esse cluster mesmo, né? Esse réplica set, ele pode acontecer alguma coisa, né? Então esse primário, ele pode cair em algum momento. Então o que acontece se o primário cair, né? É aí que a gente entra naquela questão de disponibilidade e consistência do dado, né? Quando o primário cai, que é ele que gerencia as requisições, acontece uma eleição. Então, os secundários, eles detectam que eles não têm mais contato com o primário e eles entram em uma eleição. Quando eles entram numa eleição, tem vários parâmetros que eles vão comparar entre si e tal, para decidir qual a máquina que vai assumir o lugar do primário. Então, uma dessas duas máquinas, ela vai ser eleita primário, a outra vai continuar secundária, até o primário voltar. Tá? Mas é eleito uma máquina para substituir o primário nesse quesito. Então, sempre vai ter um primário ali, né, para lidar com. Só que o que acontece? Essa eleição ela demora um tempo, né? É aí que a gente entra na questão de para você ter uma consistência, é sacrificada a disponibilidade. Pode ser que esse seu réplica set ele fique indisponível por alguns segundos, né? Alguns milésimos segundos até que essa eleição aconteça. Só que a integridade dos dados está garantida, certo? Um detalhe específico do réplica set. Eles podem até ter até 50 nós, então aqui o exemplo é 3, né, que é o exemplo mais clássico que a gente vê por aí, mas eles podem ter 50 nós aqui dentro, mas só 7 participam da eleição. Tá? Por que 7? O pessoal do MongoDB achou que 7 era um número ali razoável para a gente ter essa eleição, mas obviamente que o ímpar é para não ter empate, né? Mas por que não 49, né? Por que 7? Porque pensa se a gente tivesse um cluster de 49 máquinas, a gente esperar até todo mundo votar. A gente ia ter um delay muito grande para a gente descobrir qual vai ser o primário. Até ele votar, decidir ali qual que vai ser o primário, sabe? Não faz sentido, assim, não precisa de 49 votar, sabe? Então decidiram que 7 era um número razoável, né, para tomar essa decisão. Então 7 votam e é eleito um novo primário e esse primário vai tomar lá vai tomar a frente até que a máquina que caiu volte, tá? Então, e aí a gente entra na questão do um banco de dados de documentos, né, baseado em documentos. O que é um banco de dados baseado em documentos? Quando a gente fala de um banco de dados baseado em documentos, a gente está falando de arquivos, né? A gente não está falando de tabelas em si, né? Quando a gente fala de banco de dados relacional, a gente fala de tabelas. Quando a gente pensa, pegando um exemplo bem evidente para todo mundo, quando a gente fala de um banco de dados relacional, quando a gente fala de um MySQL, de um Oracle, né? A primeira coisa que a gente pensa é uma tabela do Excel, né? Lá com as suas linhas e colunas, com seus dados, com o seu identificador único lá. Essa é a estrutura que vem na nossa cabeça quando a gente fala, né? Os bancos de dados não relacionais, como o próprio nome diz, não tem relação. Então, a gente não precisa, por exemplo, num banco de dados relacional, a gente tem lá uma tabela, por exemplo, clientes, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, o CPF e o nome da pessoa. Então, todos os campos, e o meu CPF é o identificador único, né? É o nosso índice. E em algum momento a gente tem um campo endereço que a gente não tem um endereço propriamente dito. A gente pode ter um outro identificador, né, uma outra chave que vai fazer uma relação com uma tabela onde tem os endereços, né? Os bancos de dados relacionais funcionam assim. Por quê?
Porque eles foram criados num momento ali, né? O conceito deles nasceu no momento onde a gente tinha que pensar no espaço, né? Hoje o armazenamento é muito barato. Se você for pensar sobre processamento e outras características aí de infraestrutura de um sistema de tecnologia distribuído, o armazenamento é muito barato. Aí começaram a surgir esses outros conceitos, como o não relacional, né? Peraí, por que eu preciso economizar tanto espaço assim se não vai ficar tão caro, né? Não preciso ficar nessa de colocar um endereço ali e aí só tenho duas pessoas com o mesmo endereço. Eu tenho que fazer essa ligação entre duas tabelas, né? Que a gente fala que são os joins, né? A gente une duas tabelas. Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona. Por exemplo, star schema. Para quem não tem essa visão de banco de dados relacional, essa aqui é uma arquitetura que a gente chama de star schema, né? Ver se eu consigo essa imagem grande. Então aqui, ó, o pessoal tem uma tabela de vendas, provavelmente. Então essa tabela são todos os IDs, né? O ID do cliente, o ID da data, o ID da loja, do produto. E aí aqui eu tenho uma tabela que se relaciona com o ID da data, uma tabela que se relaciona com o ID do cliente, uma tabela que se relaciona com o ID da loja, sabe? Essa é uma estrutura que a gente chama de star schema, né? A gente tem uma tabela que a gente chama de tabela fato e as outras que a gente chama de tabela dimensão, né? Tem desdobramentos disso daqui, que a gente chama de snowflake, né? Que são quando a estrela tem outros ramos a mais, né? Ramos secundários ali. Professor, Oi? tipo, essa azul aí, vendas, né? Tipo, ela seria a primária. Isso, Ah, exatamente. e as outras seriam só as cópias. Então, a única que recebe, tipo, escrita, informações é a primária que manda para as secundárias, é isso? Não, na verdade não. O que acontece Não? aqui? A tabela azul, ela é praticamente formada só de identificadores. Então, você pode ver aqui que toda tabela no banco de dados relacional, a gente tem que ter um identificador único, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui essa de clientes, a gente tem um ID do cliente, vamos supor um CPF, né? Na da loja, a gente tem uma identificação da loja, sei lá, um código, sei lá, da filial, né? Um CNPJ da filial, por exemplo. O que acontece? Aqui eu tenho uma tabela de vendas, onde como que eu vou saber quem foi o cliente? Eu tenho o identificador do cliente. Como eu vou saber qual é a loja? Eu tenho o identificador da loja. Mas assim, é só para criar uma relação entre essas tabelas, sabe? Então assim, Entendi. todas elas vão aceitar a escrita. Mas é que assim, o conceito no banco de dados relacional eu vou ter todas essas informações aqui para a loja. Se eu não fosse fazer essa relação, eu teria esses dados repetidos aqui e aqui. Entendeu? Então, em determinado Ah, momento, se eu quiser ter essa informação, eu junto as tabelas, né? Eu faço um join. entendi. Tipo, ela se separa, né? Tipo, informações, né? Isso. É porque, às vezes, assim, eu quero saber Entendi. da venda, eu só quero saber quem é o cliente. Eu não preciso saber todas as informações dele, né? O endereço, a região, ou a informação da loja. Eu só quero saber que houve um cliente que comprou naquela loja, né? E isso está aqui, né? No que a gente chama de tabela fato. Esse foi o fato. Houve uma venda. Quando a gente fala de dimensões, aí a gente tem as outras dimensões, por exemplo, da loja, né? Qual o endereço, região, país. Quando a gente precisa dessas outras informações a mais, aí a gente junta as tabelas. Olha, eu quero saber as vendas que foram da loja na região tal. É Aí tipo eu junto as filtros, né, tabelas. professor? Dependendo do que você procura, ele vai filtrando, né? Isso, você Seria coloca isso? condições, né, para fazer essa seleção dos dados, Entendi. É que, tipo, entendeu? esse do primário e dos secundários lá, eu tava com dúvida, mas não. E todos eles podem, tipo, receber modificações, né? Você diz lá quando a gente está falando do réplica set. Do réplica 7 isso. Isso, não, Ou, todos recebem. Essa que é a diferença. Aqui a gente está falando, aqui eu estou fazendo uma comparação com o banco de dados relacional, né?
Isso aqui é por exemplo, uma MySQL. É, as coisas são construídas dessa maneira para que os dados não se repitam. Quando a gente está falando de um réplica set do MongoDB, é justamente o contrário. A gente quer que ele se repita, que o dado se repita. Então, quando a gente fizer uma escrita, o mesmo dado ele vai ser escrito nos 3 nós ali, porque a gente quer essa redundância. Se uma máquina falhar, as outras têm que suportar esse dado que eu quero. Entendeu? Essa preocupação do espaço que a gente está ocupando, ela meio que morreu, sabe? Mais ou menos assim. Ah, tá bom. Obrigado, professor. Professor, eu pesquisei lá o significado da folha lá. Era uma filosofia do grupo, que a programação tinha que ocorrer de uma forma natural e simples. Basicamente como uma folha, entendeu? Era uma filosofia deles. Faz sentido, né? Muito, muito filosóficos, né? Se eu pensar por um... Na verdade, o pessoal da tecnologia curte, né? Se for pensar. A programação tem que ocorrer de uma forma simples e natural, como uma folha. Não faz sentido. Ainda era? Quer falar alguma coisa? Sim, eu queria perguntar, porque eu já vi gente falando que normalmente em grandes volumes de dados, né, empresas que têm grandes volumes de dados, eles usam NoSQL. Só que eu estou com dúvida porque isso não ia usar muito espaço, mesmo que você falou que é mais barato. Só que como duplica muito dado, né? Enfim, é vantajoso? Então, aí que tá. Essa questão do banco também varia, também vai do nosso negócio, né? Por exemplo, deixa eu pensar aqui num exemplo, por exemplo, banco mesmo, né? Um banco, sei lá, um Itaú. Eles devem ter algumas aplicações, por exemplo, na hora de responder ali algumas requisições no aplicativo, por exemplo, né, que usam banco de dados não relacionais. Mas ali no core do negócio, onde está armazenado o seu saldo ali, sabe, o que a gente chama da fonte da verdade, né? Muito provavelmente é um banco de dados relacional, sabe, porque eles não podem abrir mão da consistência desse dado, sabe, dados financeiros ainda é muito complicado. Só que assim, né, o banco ele não é uma estruturinha, numa caixinha ali, né? Lógico que ele tem o core ali, né? Que deve ser a fonte do dado mesmo, que deve ser um banco de dados relacional, deve ser na instituição que eu trabalhei eles trabalhavam na Azure, então eles tinham um banco de dados SQL lá. Então essa é a fonte da verdade. Podem ter aplicações que aí sim, para ter uma requisição, aí eles disponibilizam porque assim, eles não vão deixar todo mundo acessar o mesmo banco também, sabe? Eles têm que criar réplicas, porque o banco não vai suportar, vai acabar ficando uma infraestrutura cara ali. Então eles acabam distribuindo essas cargas, assim, sabe? E dados que não são tão vitais, assim. Então, no fundo, as empresas elas usam diversas tecnologias ao mesmo tempo, cada uma para resolver um problema. Quando você quer velocidade, que é o caso de uma aplicação ali, aplicativo móvel, por exemplo, muito provavelmente é um banco de dados não relacional. Mas a fonte da verdade ali por trás desse banco é um banco de dados relacional. Tá? Que ele tem uma estrutura mais rígida. Ele tem garantias, o banco de dados relacional, na sua maioria, ele tem garantias ACID, eu não sei se alguém já ouviu falar. ACID são premissas que os bancos de dados relacionais têm que atender quando a gente fala de transações. Quando a gente fala ACID Database. É isso aqui, né? É uma sigla que a gente fala, né? Os bancos de dados relacionais, eles tentam seguir essa premissa, né? De atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então, por exemplo, atomicidade. Quando você vai fazer uma consulta, você vai ler ou escrever um dado, ou ele faz tudo ou ele não faz nada. Sabe? Essa é a questão da atomicidade. Ou você mandou escrever 10 linhas numa tabela, ou ele escreve todas ou ele não escreve nenhuma. Banco de dados não relacional, isso não é muito bem assim que acontece. Às vezes ele pode escrever parcial, tudo depende. Isso também é configurável,
né? Consistência, né? Só dados válidos são salvos, as transações são isoladas, né? Isolation ali. Uma transação não influencia a outra. Tem que ter um isolamento. Imagina se você está depositando um dinheiro na sua conta e você tem uma interferência de uma outra pessoa que está sacando, sabe? Imagina se você está fazendo uma compra, você tem R$100 na sua conta. E aí você está fazendo uma compra de R$100 ao mesmo tempo que outra pessoa com o seu cartão. Imagina se isso dá um conflito, essas duas chamadas chegam ao mesmo tempo e as duas pessoas conseguem fazer uma transação de R$100. Sabe? Porque é R$100 que está ali. Então, essas transações têm que ser isoladas. Sabe? Durabilidade e tal, né? Tem toda uma questões aí que tem que ser atendidas quando a gente fala de ACID, né? Quando a gente fala de durabilidade, um contraponto que existe nos bancos de dados não relacionais, por exemplo, é o Redis. O Redis é um banco de dados não relacional que ele trabalha em memória RAM. Então, o dado ele tem durabilidade, sabe? Ele não fica lá para sempre, só que é um banco extremamente rápido e extremamente caro, né? Enfim, quando a gente trabalha com dados muito sensíveis, isso daqui é a alma do negócio, sabe? Beleza? Bom, voltando aqui na questão do documento, né? O que é o documento, né? A estrutura básica do documento. O banco de dados baseado em documento, que no caso do MongoDB que a gente está falando, ele usa essa estrutura do JSON. Aliás, a Brenda falou aqui que já vou falar de OLTP e OLAP, né? Existe outra sigla também. Quando a gente fala que um banco ele é otimizado para uma certa situação, né? O LTP é quando ele é otimizado para transações e o OLAP é quando ele é analítico, né? Então, são particularidades do banco de dados relacional que vocês provavelmente vão ouvir falar lá na frente, mas existem essas características também. Então, voltando aqui no JSON, essa é a estrutura de um documento, tá? A gente tem aqui, para quem já programou em alguma linguagem, sabe, isso aqui é uma estrutura muito familiar, né? Várias linguagens têm essa estrutura. Então, a gente tem chaves aqui, a gente tem uma chave e um valor sempre, né? Essa estrutura veio da linguagem JavaScript, então JSON significa JavaScript Object Notation, né? É um objeto, exatamente. Essa é a estrutura que a gente conhece quando a gente fala de um documento. Por que o pessoal do MongoDB decidiu usar essa estrutura para representar um documento? Primeiro, porque os conjuntos chave e valor são presentes em diversas linguagens de programação. Então, a gente tem mais ou menos esse formato aqui, conhecido como struct na linguagem C, conhecido como dicionário em Python, conhecido como hash table, caged list, associative array em outras linguagens aí. E essa estrutura aqui, que é um array, né, que é um conjunto de valores, a gente também tem em outras linguagens. A gente tem array em várias linguagens chamadas array, a gente tem vetor, a gente tem lista, sequência. Então, assim, são estruturas de dados que existem em diversas linguagens, cada uma com as suas particularidades, né, mas a estrutura é a mesma praticamente, tá? Então, para ter essa interação aqui, para facilitar essa interação, né, e conseguir fazer essa relação, foi escolhido o JSON. Só que o JSON ele tem um problema. Ele não é uma coisa tão perfeita assim, né? Acho que dá uma passada. Aqui, na verdade, fazendo uma relação com os bancos de dados relacionais, fazendo uma relação entre o documento e a tabela, né? Qual é a semelhança entre eles? Então, quando a gente tem ali um conjunto, uma chave e um valor, a gente tem um campo, né? E o que é um campo? Um campo, deixa eu passar para cá, isso. Um campo é um campo de uma tabela, é o equivalente, né? Então, quando a gente tem ali chave e valor César, first name César, a gente tem uma coluna first name com uma célula César, banco de dados relacional. Quando a gente tem um documento,
que é ali entre as chaves, né? Todas as chaves, todos os valores entre as chaves, a gente tem um documento. E o que é um documento para a gente, né? É um registro, é uma linha da nossa tabela. Né? Porque a gente tem ali um documento com vários nomes, várias coisas, por exemplo, primeiro nome, último nome, idade e tal. Isso a gente consegue ter numa linha da tabela. E quando a gente tem uma coleção de documentos? É isso mesmo, a gente tem uma coleção. A gente tem vários documentos juntos. E o que formam vários registros juntos? Eles formam uma tabela. Tá? As nomenclaturas mudam, mas esses são os conceitos. É assim que a gente consegue fazer um deparo, tá? Entre essas duas estruturas. Beleza? Tanto que às vezes a gente começa a confundir, né? Quando a gente começa a mexer com banco de dados não relacional, de documentos, no começo a gente fica na dúvida, mas o que é aquilo? É uma coleção ou é um documento? Né? Mas aí a gente pensa, é uma tabela? Mas é uma tabela, então é uma coleção, sabe? A gente fica fazendo essas relações na cabeça. E o que eu estava falando sobre o JSON, né? O JSON, ele é um formato familiar, mas ele não é um formato eficiente. Tá? Por quê? Porque ele é um formato texto. Então, sendo um formato texto, ele consome muito espaço e ele tem tipos de dados limitados. Tá? O JSON, ele só abrange esses dados, né? O JSON em si, nativo ali, string, números, objetos, que são próprios objetos JSON lá dentro, array, booleanos, valores nulos. Isso, para representar dados hoje em dia, é muito pouco. A gente tem diversos tipos de dados diferentes. Um exemplo bem bobo que a gente usa muito, né, mas já não é abrangido aqui pelo JSON, é data. A gente não tem data aqui, né, nativamente no JSON. Quem trabalha com JavaScript, geralmente cria lá, né? Acho que tem um método lá, uma classe que cria data, né, tal. Mas o JSON em si, nativamente, ele não suporta datas. Né? Como isso foi resolvido? Né? Isso foi resolvido com um BSON. Então, o que acontece? Na frente ali, né, a gente vê um JSON quando a gente faz uma consulta em um banco, em um MongoDB. Mas lá atrás, ele não é um JSON que ele está armazenando, é um BSON. É um arquivo binário. Então, ele transforma esse JSON em um binário para facilitar esse armazenamento. E quando ele só vai mostrar para a gente, quando ele vai retornar isso de alguma maneira, ele retorna um JSON. Para vocês terem uma ideia, essa aqui é a documentação dos tipos de dados em JSON que existe. E todos esses são os tipos de dados suportados em JSON. Tá? Tem vários aqui, a documentação do MongoDB ela é meio extensa, né? Eles dão exemplos, tá? É muito, muito completa, mas ele suporta muito mais tipos de dados do que o JSON nativo. Tá? Então, o JSON nativo ele é só uma tradução, né? Para a gente visualizar o dado e ele se tornar familiar para a gente. E aí, beleza. Eu vou entrar no Atlas para a gente ter o primeiro contato ali com a ferramenta. Eu tinha colocado um tutorial para vocês fazerem criar uma conta no Atlas, né? E aí vocês têm uma conta lá e aí vocês conseguem brincar com os dados lá, entender esse tipo de consulta que eu estava falando do SQL, a gente consegue fazer no MongoDB, né? Então, eu vou entrar no Atlas aqui. E aí vocês vão ter uma... Nossa, ele entra nessa tela aqui. Deixa eu fazer um login aqui. Beleza. E aí aqui, só dando uma visão geral, né, dessa tela do Atlas, a gente tem esse resuminho aqui, né, do desempenho, né? Tal. O que é o Atlas? Né? O Atlas é o que a gente chama de Database as a Service, né? Quando a gente fala do mundo cloud hoje, a gente fala de Infrastructure as a Service, a gente fala de Software as a Service. Então, assim, são coisas que nos são oferecidas como serviço, que ela abstrai alguma coisa da gente, né? Então, por exemplo, a gente, pegando um exemplo bem bobo, assim, a gente usa um Office no nosso computador, né? A gente tem lá um Office instalado. Mas hoje a gente pode ir lá e usar um Office online, né?
Ó, a gente pode usar um planilhas do Google, por exemplo. Eles são software as a service. A gente não precisa, quando a gente vai instalar um software na nossa máquina, a gente precisa se preocupar, né? Ah, se a versão é compatível com o nosso sistema operacional, se eu tenho espaço na minha memória, essas coisas. Quando a gente tem um software as a service, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente vai lá, faz o login e usa, né? Porque toda a parte de trás está abstraída para a gente. Quando a gente fala de uma infrastructure as a service, né? É a mesma coisa, a infraestrutura ela está abstraída para a gente. Então é a mesma coisa quando a gente entra numa nuvem da Microsoft, por exemplo, do Google, e usa uma máquina virtual lá, né? A gente vai lá, consegue selecionar o que a gente quer de configuração, e aí ele coloca para a gente lá e a gente usa aquela máquina, né? Como se fosse um computador nosso. Um database as a service, né? Que é o caso do Atlas, é um banco de dados como serviço. A gente não precisa configurar, a gente não precisa instalar, a gente não precisa se preocupar com alguns detalhes de configuração que a gente se preocuparia se a gente estivesse instalando na nossa máquina aqui. A gente simplesmente sobe uma instância e usa, né? Então aqui subiu uma instância, ele tem aqui uns detalhes de leitura escrita, né? Quantas leituras escritas foram feitas, conexão, entrada e saída de dados, tamanho do dado, tal. É só por uma questão de monitoramento, isso aqui, né? Para a gente, às vezes, se nosso banco começa a ficar lento, né? A gente começa a ver, mas o que está onerando aqui, né? A gente consegue controlar por aqui. Quando vocês tiverem o acesso, né? Quando vocês estiverem brincando com o Atlas, se estiverem nessa tela aqui, vocês podem vir nesses 3 pontinhos, aí ele tem aqui um Load Sample Dataset. Quando vocês clicarem, ele vai demorar uns minutinhos para carregar, uns 2, 3 minutinhos. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar várias coleções, vários bancos de dados, na verdade, né? E vai trazer para essa instância que você criou. E aí você consegue brincar com esses dados, tá? Fazer consultas aí e tal. O meu aqui já está carregado, então não vou clicar. E aí, o que eu posso fazer aqui? Né? O Atlas ele é uma ferramenta boa para introduzir nos bancos de dados não relacionais, porque eu posso simplesmente vir no Browse Collections. Terminou de carregar os dados ali, eu venho no Browse Collections e ele me dá essa interface aqui. Todos os bancos que eu tenho, e aqui eu consigo ver os meus documentos. Então aqui ele tem bancos de exemplo, né? Então eu tenho esse sample Airbnb aqui. Eu posso entrar nele, esse aqui é um banco, e aqui é uma collection, né? Que é esse Listing and Reviews. O que tem nesse banco aqui? São listas de lugares do Airbnb, né? De exemplo. E aí tem avaliações das pessoas que visitaram esses lugares, né? Igual você entra no aplicativo e você tem lá as avaliações das pessoas que foram em determinado imóvel. Nisso daí você já vem uma utilidade para um banco de dados não relacional. Né? Imagina se você tivesse um banco de dados relacional e aí ele tivesse que fazer uma consulta e juntar tabelas, né? Ia ficar um negócio bem oneroso ali. Aqui a gente tem tudo no mesmo documento. Tá? Então, se vocês olharem o documento aqui em si, tiver ó, que tem ID, tal, nome, descrição, acesso, tal, e esse documento ele é gigantesco. Olha, mostrar mais 15 campos. A gente está no primeiro documento ainda. Aí aqui ele tem um campo, vocês estão vendo que aqui a gente tem, né, texto, a gente tem um campo vazio, aqui são datas, aqui já são números inteiros, números flutuantes, né, que a gente fala que é esse 1.0 aqui. Aqui no Amenities ele já está falando, olha, isso aqui é um array, já é um conjunto de dados. Ah, o que tem no Amenities? É tudo que tem no imóvel. TV a cabo, Wi-Fi e tal. Tem mais um mar de coisas, preço e tal. Imagens, onde fica a imagem do imóvel, né, em algum outro tipo de armazenamento, host e tal, e por aí vai. Muita informação em um documento só. Sem contar aqui a parte do reviews, que quando a gente abre, tem os reviews de todas as pessoas que visitaram aquele imóvel. E os reviews, eles são um array de objetos JSON. Então, você abre o primeiro review, ele tem um ID, uma data, tal, e o comentário da pessoa. Então, é um array de documentos ainda, né? É muita informação no mesmo documento, tá? Essa interface aqui, o Atlas, ele facilita muito a nossa vida para entender, né? Então, quando a gente vai fazer o CRUD, que a gente fala, tem as operações básicas do banco de dados que a gente chama de CRUD. O que é o CRUD? O CRUD, ele é o Create,
read, update e delete. Né? É o criar, ler, atualizar e deletar. Tudo isso, todos esses passos do CRUD, a gente consegue fazer aqui na interface do Atlas. Né? Então, eu quero deletar esse banco de dados, eu posso vir nesse lixinho aqui e criar, né? E deletar. Eu quero deletar essa coleção. Posso vir aqui nesse lixinho e deletar. Quero deletar esse documento. Posso vir nesse lixinho e deletar. Pode falar, Letícia. O que é CRUD mesmo? Desculpa, eu não ouvi. Não, tudo bem. O CRUD é uma sigla em inglês para Create, Read, Update e Delete, que é criar, ler, atualizar e deletar. Isso mesmo, a Brenda mandou no chat para facilitar. Então, assim, toda essa parte de deletar, por exemplo, você consegue fazer aqui na interface. Tem deletar documento, deletar coleção, deletar banco. E o criar? Também tem. No maisinho aqui a gente cria banco. A gente consegue criar, a gente cria, na verdade, o banco aqui, a gente cria a coleção aqui, a gente cria documento aqui no Insert Document. Tá? A parte de ler, a gente está lendo aqui, eu vou falar um pouco sobre esse campo de filtro aqui. E a parte de atualizar é vir aqui, clicar no campo e a gente consegue atualizar. A gente clica aqui, ou dá 2 cliques, ou clica naquele lapisinho, a gente já abre para atualizar o documento, tá? A gente consegue dar um update, dar um cancel, tá? Então a gente vê aqui que todas essas operações básicas do banco a gente consegue fazer aqui na própria interface, tá? E aí, o que acontece nesse campo filter aqui? Esse campo filter, a gente consegue colocar particularidades da nossa consulta para a gente filtrar a nossa consulta mesmo, propriamente dita, né? Aqui a gente tem outras opções, né? Quando a gente clica nesse Options aqui, ele abre outros campos. Eu vou falar para vocês o que acontece nesses campos aqui, né? Primeiro, o principal de todos é o filter, né? O que o filter faz? O filter, ele filtra, propriamente dito. Então, eu estou olhando aqui um documento, vou pegar esse primeiro aqui como exemplo. Então, eu tenho aqui, eu tenho esse imóvel aqui, e ele tem esse minimum nights 12. Fala, pô, eu preciso ficar no mínimo 12 noites no imóvel aqui. Então eu quero saber todos os imóveis que o minimum nights é 12. Então eu vou vir aqui no meu filtro. Lembrem que o documento tudo no documento a gente trabalha como JSON, né? Então aqui também a gente vai colocar entre chaves. E eu vou colocar o minimum nights 12. Vocês estão vendo que enquanto eu não terminar de escrever a minha condição ali, ele fica vermelhinho, né? Até nisso ele dá uma ajudada na gente. Aqui eu preciso colocar outra aspas, beleza? Então minimum nights igual a 12. E eu vou buscar. Todos que o minimum nights é 12. Olha, ele retornou 5. Então ele tem esse aqui, minimum nights 12. Minimum nights 12. E beleza, o nosso filtro tá ok. Só que assim, muito provavelmente eu não preciso de todas essas informações. Né? Eu não preciso saber tudo. Eu preciso saber se o minimum nights é igual a 12, e eu quero saber, por exemplo, se é apartamento. Deixa eu ver se todos são apartamento aqui. Esse aqui é apartamento, esse aqui é apartamento. Apartamento. Esse aqui é casa. Tá, cliquei aqui. Então, o que eu quero filtrar aqui? O que eu quero saber? Eu quero saber só os tipos, né? Eu quero saber, sei lá, o ID aqui, que é a identificação do imóvel, e o tipo, se ele é apartamento, se ele é casa, né, que é o property type. Onde que entra nisso, né? Eu não preciso saber todos os outros. Então, onde que eu faço isso? Isso eu faço no project. Aí a gente começa a ter umas diferenças entre bancos não relacionais e relacionais, que alguns bancos não relacionais não são tão intuitivos, né, alguns comandos. Project, né? Tipo, o que é project? É um projeto do documento que eu quero como resposta, né? Então, se eu estou filtrando aqui 12 noites, o que eu quero no project? Eu quero que o meu project ele tenha o property type.
E aí, como eu falo para ele que eu quero ter o property type? Eu falo para ele que é né? Que eu quero ter aquele property type. Então é assim que ele vai entender que eu estou filtrando o minimum nights e eu quero ter o property type igual a 1. Eu vou colocar o minimum nights também, para a gente ver que ele vai filtrar lá pelos 12, né? Então eu vou colocar minimum nights igual a 1 também. Vou colocar o property type aqui. E quando eu buscar, o que ele vai retornar para a gente? O property type e o minimum nights. Tá? Letícia, quer perguntar alguma coisa? Eu quero, porque eu não estou Hum. entendendo. Essas informações você achou na sua plataforma porque ela está alimentada, é isso? Você já puxou esses dados. Isso. Esses dados já Mas estão na aqui. nossa a gente não consegue fazer. A Na menos que a nossa, gente... a menos que você gente coloque baixou. dados lá. Isso. Então, Você diz, aí... não, você diz assim, essa instância que eu tinha colocado lá para vocês criarem? Isso, é isso que eu estou perguntando. Lá na aula, lá onde está disponível, a gente consegue fazer isso que você está fazendo agora? Porque assim, Consegue. você fazendo aí, eu vou ser bem sincera, tá, César? Eu não vou conseguir aprender, porque eu sou uma pessoa que eu aprendo fazendo. Sim. Não, mas você consegue fazer lá. Deixa eu voltar lá na tela do Atlas. Vou voltar na tela inicial aqui. Beleza, quando você está nessa tela principal aqui, e você foi lá e criou a instância do Atlas, né? Criou a conta e tal. Você consegue vir nesses 3 pontinhos aqui e vir nesse Load Sample Dataset. Tá? E aí o Atlas ele vai carregar esses dados de teste para você. Então lá no Atlas, todos esses bancos que eu tenho aqui, ele vai carregar dentro da sua instância para você poder fazer essas manipulações. Era essa a sua dúvida? Sim. Sim? Beleza. Sim. Bom, beleza. Aí, tipo, você vai ter os dados lá, você pode não mexer não só nesse aqui, né, que eu tô mostrando, você pode mexer nos outros bancos de dados aqui, tipo, para ver dados diferentes, né, que aqui são muitos. Não vou percorrer todos eles, né, senão vai ficar muito tempo aqui. Mas a ideia básica é essa, né, de mostrar que o filter, ele é assim, você coloca uma condição lá e ele filtra, você passa um campo com um valor X e ele vai lá buscar para você. O project, ele também funciona assim. Essas informações estão nos slides, tá, pessoal? Depois, se vocês quiserem olhar, né, eu tenho que colocar 1 ou 0 e tal. Se eu não me engano, aqui, ó. Aqui eu falo sobre a interface, tá? Opa, ficou o meu risco aqui. Aqui eu falo sobre a interface, então, tipo, os campos, né, onde deleta, onde tem lá o create e tal. E aqui, ó, sobre o filter, o sort, tudo isso que eu tô falando agora tem nos slides, tá? Então, vocês conseguem dar uma olhada depois. A questão do project, ó, que eu tô falando agora, que eu tô mostrando para vocês no acontecendo, né? Pode falar, Raquel. Professor, quando a gente criou aquele service, era para aparecer essa coisa da coroa, igual tá aparecendo para o senhor? Mãe. Ou não? O que da Coru? Espera Esse só um Coru Cluster? minutinho. Esse era no tutorial lá, era um dos nomes que eu tinha colocado para preencher em algum momento lá, sabe quando ele pergunta o nome? Eu preenchi, mas só que não aparece nada aqui para mim. Não? Essa é a minha dúvida. Porque tá assim, criar banco de dados, nome de banco de dados, mas não tem nada, só não é isso? Não, e vocês podem pôr o nome que vocês quiserem. Mas ele Ai, não tinha gente, que... Como a gente puxa... a gente colocou lá o... esqueci até o que a gente coloca. Coloca o nome, coloca a região
Ele não teria que Uhum. aparecer esse projeto pra gente? Eu vou abrir aqui o tutorial e aí a gente dá uma olhadinha, tá? Tá. Tutorial, homem? DB, ação. Vai procurar sua Paula sozinho. Agora eu não posso. Posso. É esse aqui que vocês estavam olhando, né? Isso. Beleza, deixa eu chegar lá na tela. Vocês passaram. Deixa eu ver aqui. Vocês chegaram nessa etapa, né? Isso. Deixa eu aumentar aqui para facilitar. Tá, o shared. Tá. E aí vocês Essa vai ser um escolheram pouco diferente. Isso aí, escolhi a AWS, Tudo bem. Uhum. escolhi São Paulo, aí Tudo eu bem. aí coloquei esse nome Coro Cluster. Isso. Não E aí você vê um aparece create. aqui. Aí aparece para mim que eu tô num Project Zero no Raquel Orgs. Não aparece esse Coro Cluster para mim. Teria como criar uma outra database aqui de Não, novo? mas o Project Zero, eu acho que ele é padrão aqui, ó, porque para mim ele também aparece Project Zero. Mas não aparece o nome Coru para mim. Aparece o meu nome. Para de chorar em cima de mim. Espera. Deixa eu dar uma olhada. Hum. Coru, Project Zero. Entendi, é que muito provavelmente ele vai falar para você criar um projeto. Então deixa eu ver aqui se eu vou criar um projeto do zero aqui. Deixa eu ver se é esse o problema. Eu vou colocar um project e membros, tal. Só menina. É que quando você criar o banco, quando você clica aqui onde estou clicando nesse Product One, aparece o Raquel para você? Só aparece o meu nome. Uhum. Mas se você clica nele e você cai nessa tela aqui onde está o Coru Cluster, nessa tela aqui, Não aparece nada de Coru Cluster para mim. então deixa eu ver se eu consigo configuration para tentar reproduzir o que está acontecendo aí. Aqui, configurações adicionais. Mamãe, tá certo? Mamãe. Senhor. Não, né? Ah, tá. Chato. Vai dormir? Organizações. Essa coisa é muito doida. Não é para você colocar a blusa de fio calor que tá? Não, tá frio. Você quer compartilhar a sua tela para eu dar uma olhada? Compartilha. Tô cheia de coisinha aqui, mas eu compartilho. Não, tudo bem. Deixa eu escolher. Eu vou escolher esse aqui. Você tá vendo a minha tela? Eu tô Sim. com duas telas. Aqui, ó, ele não aparece, ó. Aqui você cria, o seu cluster está como cluster 0, né? Então. Muito provavelmente ele Posso excluir esse cluster aqui? esse é o projeto, né, na verdade. Entra no projeto, no Project Zero. Clica nesse, isso. Ai, menino. Beleza, aí ele entrou no cluster, tá? Aí você tá, a única diferença é que ele ficou com um nome diferente ali, ele tá como cluster 0 também, né? A sua tela tá diferente mesmo, né? Não sei porquê. Não tem nada aqui. Aí, clica naquele connect ali, no verdinho. ADD Correct API Address? Não, mais para baixo, onde está o cluster 0 ali, isso. Deixa eu ver o que ele mostra. Ele está mostrando as conexões que a gente faria depois com o... Mas tudo bem, pode fechar.
clica ali na lateral esquerda, no Database. Mais para cima. Isso. Isso. Aí ele só tá com um nome diferente, mas Agora ele tá. apareceu. Eu achei esse negócio de TI, quando a gente pede ajuda. Não, tudo bem. Aí o que acontece? Para você carregar os dados, do jeito que eu estou usando, você pode ir nos 3 pontinhos ali, e aí você dá um load sample dataset. Isso, aí ele tá te falando só, tal, e aí ele vai começar a carregar. Aí ele vai Tá. ficar uns minutinhos carregando, né? Quando ele terminar de carregar, você clica nesse Browse Collections que você vai para a mesma tela que eu tô. Tá? Esse daí ele vai levar uns minutinhos mesmo, tá? Não vai ser tão instantâneo assim. Aí ele vai ficar mostrando que tá 0 até ele terminar de carregar, tá? Tá. Ajudou você também, Letícia? Não, o Não? meu tá em português. Você quer colocar sua tela para eu ver? Eu nem sei fazer isso. É só você Olha clicar aí. na parte de baixo do Zoom, ali no Share Screen, né? Compartilhar a tela. Não tô conseguindo descompartilhar agora. Eu consigo tirar aqui. É isso. Ah, já foi. Sai. Isso. Aí você consegue ir lá no rodapé do Zoom, Letícia, e dar lá no Share Screen, onde está verdinho. Se eu não me engano, deve estar verdinho para todo mundo. E aí selecionar a tela que você quer compartilhar. Isso. Será essa? Vamos ver, acho que ele está carregando aqui ainda. Isso, foi. Então, tudo bem. Aí você vai ali onde está base de dados, na lateral esquerda. Isso. Aí, beleza, ele está pedindo para você criar. Tá, dá um criar banco de dados. Aí você pode ir no livre, M0. Lá no terceiro, isso. Não mostrou mais nada? Não. Por isso que eu falei, não aparece nada para mim. Não sei se eu fiz alguma Isso. coisa errada. Você consegue dar uma atualizada na página, só para ver se a página não Ai, meu bugou? Deus. Não foi. Presta atenção. Já cliquei, deu um F5, não vai. Estranho. Dá uma clicada no base de dados de novo, ver se ele dá uma atualizada. Clica de novo no criar. Parece que ele não avançou. Clica no M0. Muito provavelmente tenta dar um scroll para cima e para baixo, que eu tô achando que essa... não, a tela, eu tô achando que tá meio... Agora. Nossa, quando você clica, ele quebra, né? Ele some. Exato. Por isso que eu perguntei. Tenta acessar, eu tô vendo que você está no Edge, tenta acessar depois então pelo Firefox. Tá, eu vou fazer. Porque eu tô achando que tem alguma coisa a ver, sabe? Tá. Aí Você qualquer fez o coisa link você me direto fala pela depois, conta de tá? e-mail, né? Tá bom. Bom, beleza, deixa eu colocar aqui. No... Deixa eu tirar aqui, voltar.
puxar aqui minha janelinha do Zoom. Beleza. Bom, deixa eu voltar aqui pro... Ele já estava, né, na verdade, nessa tela aqui. Até aqui. Beleza, né? A gente falou do filter, do project. Tudo isso aqui tem lá nos slides, tá? Não precisa se preocupar em lembrar esses comandos aqui. Muitas vezes eu também esqueço, porque não é uma coisa, não são coisas tão triviais assim, né? Então, beleza, a gente conseguiu filtrar aqui, só que vocês estão vendo que esse underline ID ele está aparecendo aqui ainda, né? O que é esse underline ID? O MongoDB, ele é um banco de dados não relacional. Então, o que acontece? De cara, ele não valida dados, né? Se eu colocar um documento ali, por exemplo, eu vou pegar esse sample Airbnb aqui que eu estou mexendo. Na verdade, eu vou criar outro aqui. Eu já tenho um banco criado aqui de teste. Eu vou deletar ele e criar de novo, só para vocês verem aqui na interface. Eu tenho, beleza, deletei. Aí eu vou dar um create database, eu vou colocar um sample César aqui. E collection name eu vou colocar minha coleção, do mesmo jeito que já estava aqui. E vou dar um criar. Aí ele vai criar aqui uma coleção para mim, nova, do zero. Aí eu vou colocar aqui. Eu vou dar um inserir documento. Vocês estão vendo que ele já criou um underline ID aqui. Então, nesse documento eu vou colocar aqui primeiro nome. Opa. César. Vou inserir. Documento de um campo só. Inserir, primeiro nome César. Se eu vier aqui inserir um outro documento e colocar primeiro nome César, ele vai deixar eu inserir. Tá? Por quê? Porque ele tem um esquema que a gente fala, né, uma estrutura dos dados ali muito livre. Eu posso inserir o que eu quiser nesse banco. Tá? Porque eu não tenho, por exemplo, no banco de dados relacional, se eu tiver coluna nome, sobrenome, idade, todas as linhas eu vou ter nome, sobrenome e idade, mesmo que um dos campos esteja vazio, mesmo que eu não preencha a idade. Aquele campo vai estar lá, vazio, mas ele vai. No banco de dados de documento, não é necessariamente assim. Eu posso inserir quantos documentos eu quiser, com os campos que eu quiser. Então, eu posso inserir um outro aqui, com o primeiro nome, César, e com o segundo nome, Peixeiro, por exemplo. E ele vai deixar, tudo bem. Não importa que esse documento tenha esse campo e esses daqui não tenham esse campo. Para ele está tudo certo. Tá? Pior ainda, entre aspas, né? Ele deixou eu inserir 2 documentos iguais. Né? Os dois só tem um campo César. Se eu tenho uma tabela no banco de dados relacional, muito provavelmente, se eu tenho ali um campo que deveria ser único, então ele não vai deixar eu inserir. Como que funciona isso no MongoDB? O MongoDB ele cria automaticamente um identificador único, que é esse underline ID. Tá? Ele é automático. O underline ID é o único campo que é único por padrão. Tá? Então, se eu vier aqui, eu tenho esse primeiro nome César aqui, vou copiar esse ID. Eu vou inserir um outro documento com o primeiro nome César. E aí no ID eu vou colocar o ID que eu copiei. E eu der um inserir, aí ele dá erro. Tá? Só que se eu não mexer com o ID eu mesmo, ele nunca vai dar erro. Se eu não me preocupar com o underline ID, ele nunca vai dar erro. E aí o que acontece? Ele é um campo muito importante por isso. Né? Por isso que naquela consulta que eu estava fazendo, e eu fazia o project aqui, mesmo eu colocando o campo só do minimum nights, né, e aquele tipo de propriedade, mesmo assim o underline ID vinha.
né? Se eu vier aqui e fizer um project aqui de novo e colocar, por exemplo, o property type, colocar, eu quero que ele me retorne só o property type, não, só o property type, para exemplificar já dá. Então eu coloco aqui, ó, eu quero que me retorne só os property types. Ele está retornando underline ID, né? Por quê? Porque ele é um campo importante. Para eu não usar o underline ID, eu tenho que falar para ele que eu não quero usar o underline ID. Então eu tenho que vir aqui no project e colocar underline ID igual a 0. Underline ID 0. Aí sim, ele vai me trazer só o property type. Tá? É assim basicamente que funciona o filter e o project. O Surf. O Surf, ele é o ordenador. Então, se eu vou voltar aqui o documento. E deixa eu ver se é um campo numérico aqui, né? Esse accommodates. Então, eu vou criar uma consulta aqui um pouquinho mais complexa. Eu vou deixar o filter de lado. Eu vou querer que ele me retorne o accommodates. Deixa eu ver um outro campo aqui e um name. Deles igual a 1. Eu não vou querer o underline ID. Vou colocar o underline ID igual a 0. Certo? Então, esse aqui é o que vai ser retornado para a gente. E eu quero que ele me retorne todos esses dados com o campo ordenado pelo campo accommodates na ordem crescente. Quando é crescente, eu uso o número 1. Quando eu quiser decrescente, eu uso o menos 1. Então, para vocês verem como ele vai retornar. Beleza? Então, eu dei um accommodates igual a 1. Então, ele está me retornando aqui. Accommodates 1, 5, 2. Estou achando que ele está fora de ordem. Ah, esse é um detalhe. Por isso que eu falo que o banco de dados não relacional ele é muito perigoso. O que eu coloquei aqui, né? Vocês estão vendo? É um detalhe bem sutil, né? Da te xingar às vezes quando você está no trabalho e isso acontece. O campo accommodates, ele tem 2 M's. E aqui no Surf eu escrevi com um M só. Vocês estão vendo que ele não ordenou, né? O MongoDB ele não vai te avisar quando você cometer esses erros. Por quê? Porque ele não tem um esquema rígido. Você pode ter um accommodates com 2 M's, e você pode ter um accommodates com um M só. E ele não vai te falar que são campos diferentes. Você que tem que se atentar nos documentos. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um accommodate com M só e ele está procurando esse campo. E esse campo não existe em nenhum documento. E ele simplesmente não ordenou. Porque não existe, então não vou ordenar. Então, a gente vem aqui, corrige a palavra. E aí sim, agora ele ordenou. Vocês estão vendo todos os números uns. Então, todos os uns aparecem primeiro, muito provavelmente indo para a página deve aparecer algum outro. Tem muitos, tem 40 resultados. Na verdade, tem mais, né? Achei que tinha 40. Enfim, a gente não vai chegar... Como a gente vê se tem mais accommodates? Eu posso inverter isso, eu posso colocar no decrescente. Então, eu coloquei menos 1 aqui. Beleza. Aqui agora ele listou dos maiores para os menores. Começou com 16. E aí, por aí vai para ele ir decaindo isso daqui. Tá? Essas aqui são as consultas básicas que vocês conseguem fazer no Atlas. Tá? Só que nem tudo a gente usa Atlas. Né? Muito provavelmente no dia a dia a gente vai usar um próprio MongoDB. Existem outras ferramentas por aí que chamam... Existe, por exemplo, o Robot 3T, que é uma ferramenta muito popular, que é essa ferramenta aqui. Ele deve ter mudado de nome, se eu não me engano, recentemente. É Robot 3T. É uma ferramenta muito comum em empresas para fazer consultas em banco de dados Mongo. Tá? Essa cara aqui. Né? Então, você escreve as consultas aqui.
e ele vai e busca nos bancos, tal. E qual que é essa sintaxe aqui, né? Essa sintaxe aqui a gente chama de MQL, que é o equivalente ao SQL do MongoDB. Eu não posso nem falar que o MQL é a linguagem dos bancos de dados não relacionais, porque cada banco de dados não relacional tem a sua maneira de fazer consulta. Como que eu mostro isso aqui para vocês? Eu tinha colocado um tutorial para vocês instalarem o Compass, né? Eu vou mostrar para vocês como que o Compass funciona. E depois, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a configuração do Compass, tal, vocês podem me falar, vocês podem me mandar e-mail, se vocês quiserem, não tem problema, tá? Eu tenho aqui uma máquina virtual com o Compass instalado. E o que que é o Compass? O Compass, na verdade, ele é igual a esse robot 3T que eu mostrei, só que ele é oficial do MongoDB, né? Da mesma empresa do MongoDB. Então, o que que ele é? Ele é uma interface, uma IDE que a gente fala, né? É um software que faz essa conexão com o banco e a gente consegue fazer consultas. Então, eu tenho aqui o Compass. Tá? Quando eu abro o Compass, eu vou abrir ele do zero, para vocês verem. Eu já tenho aqui aquela mesma instância que eu tenho criada do Atlas, eu já tenho ela conectada nesse Compass. Tá? Então, eu tenho aqui, né, algumas instâncias criadas. Quando eu clico aqui, ele me mostra qual é a string de conexão que a gente fala. E eu posso só dar um connect aqui. E ele vai se conectar com o meu Atlas lá. Como que eu sei, como que eu faço para fazer essa conexão? Né? Como que eu sei como conectar? Quando eu estou aqui no Atlas, e eu estou aqui na tela principal, eu posso vir no Connect. E aí ele pergunta, né? Onde eu quero me conectar? Ele facilita um pouco a nossa vida. E ele tem aqui essa opção, MongoDB Compass. Quando eu clico nele, ele pergunta, olha, eu já tenho o Compass instalado ou eu não tenho o Compass instalado? Se eu não tenho, ele te dá aqui um link para você baixar. Se eu já tenho, ele me dá aqui a string de conexão, né, a linha de comando da conexão que eu criei, né, da instância que eu criei, para me conectar com o Compass. Então aqui eu tenho meu nome de usuário, aqui eu tenho esse campo password que eu vou substituir pela senha que eu coloquei quando eu criei. Não é a senha que você acessa o Atlas, é a senha que você colocou lá quando você cria o banco, tá? E aí, beleza, você copia essa string aqui, e aí lá no Compass você coloca naquele campo aqui, se eu der um connect new connection. Deixa ele me mostrar aqui. Ele vai abrir esse campo aqui, é aqui que eu vou colocar a string com o usuário e o password e tal. E aí eu vou dar um connect e eu posso deixar salva essa conexão igual eu deixei. Eu sempre vou conseguir me conectar, tá? Aqui, como eu já conectei, vocês podem ver que tudo que eu tenho lá no Atlas eu tenho aqui. Eu tenho as três máquinas do meu réplica set básico que ele cria. Ele fala aqui, né, qual que é a configuração desse meu cluster, né, um réplica set de 3 nós. Aqui são os identificadores, né, é um ID de cada uma das máquinas. Qual a edição do MongoDB que eu estou usando. E aqui todos os bancos de dados que eu tenho dentro desse cluster. Tá? Eu consigo ter uma interface aqui bem parecida com o que eu tenho lá no Atlas. Só que não é essa a ideia aqui. A ideia é visualizar como funciona o MQL. Tá? E como que eu visualizo como funciona o MQL? Eu clico aqui embaixo, onde está esse MongoSH. O que significa MongoSH? É Mongo Shell, né? É uma ferramenta de linha de comando do Mongo. Então, eu clico aqui no MongoSH, ele vai abrir aqui uma linha de comando. Quando eu venho aqui nos database, eu posso nem usar essa interface aqui, né? Se eu estou aqui, eu falo assim, olha, eu quero saber quais os bancos que eu tenho nessa minha instância do Mongo aqui, né? Para essas
coisas de configuração, o Mongo é bem objetivo. Eu consigo fazer um show DBs. Se eu faço um show DBs, ele vai me mostrar todos os bancos que existem dentro da minha instância do Mongo. Aí eu posso falar, olha, o que eu estava usando? Eu estava usando lá o sample Airbnb, né? A gente estava vendo os imóveis. Então tá bom, eu quero usar ele. Então eu posso fazer um use sample Airbnb. E aí ele me fala, olha, você mudou para o sample Airbnb. Tá? Bem objetivo essa questão do olhar os bancos, quando entrar no banco, né, que é o use Airbnb. Só que assim, eu estou no Airbnb e vamos supor que eu nunca mexi aqui, né? Eu não sei que coleção que eu vou consultar, né? Posso fazer a mesma coisa, show collections. E ele vai me mostrar, olha, eu tenho uma collection aqui chamada listing and reviews. Tá? Então, beleza, minha coleção é essa, dentro do sample Airbnb. Então, dentro do sample Airbnb, eu quero ver um documento para saber qual é o formato deles. Só lembrando aqui, ó, voltando nos slides, aqui era o tutorial, né? Deixa eu fechar aqui. Isso que eu estou falando aqui agora, que eu vou entrar para falar agora, tá aqui, tá? O Compass, no Mongo SH, né? O CRUD neles. E aí eu estou aqui nessa parte do Find e do Find One. Tá? O que é o Find e o Find One? É o encontrar. É o que a própria palavra fala, né? É bem objetivo. Quando eu estava mostrando o SQL lá, se não me engano, para o Rodrigo, né? A gente ia fazer uma consulta específica, no banco de dados relacional, a gente faz um select asterisco from, sei lá, tabela. Escrevi table, mas é tabela. Procurar tudo em tabela. Né? E aí, se a gente vai colocar uma condição, eu coloco onde, sei lá, um ID é igual a 0. Né? Isso aqui é o que a gente faz no banco de dados relacional. O Mongo não tem essa cara bonitinha, né, de você só escrever uma frase assim, né, e ele fazer a consulta. Infelizmente, como ele não é intuitivo, a gente usa esse formato de métodos, né, que quem já mexeu com JavaScript, que ele é muito parecido com JavaScript, mas quem já mexeu com outras linguagens orientadas a objeto, que a gente fala, a cara é muito parecida. Sabe? Então, o que a gente faz? Database, que é o database que a gente está conectado. A gente abre chaves e aspas. O que a gente vai consultar? Listing and reviews. O que a gente vai fazer neles? Find one. Encontrar um. Ele vai entrar na coleção. O primeiro documento que ele encontrar, ele vai retornar para a gente. Opa, muito provavelmente eu escrevi alguma coisa errada. Listings and reviews. Bom, ele retornou o documento aqui. E como eu falei, vocês viram que eu coloquei o nome da coleção errado. Ele não me avisou que está errado. Ele retornou ele não retornou nada, porque a coleção não existe. Mas o MongoDB, você tem que ter esse cuidado. Ele não te avisa, ele nunca te avisa quando você está errando. Entendeu? E aí ele retornou. A diferença do Atlas é que ele retornou todos aqueles reviews abertos aqui, né? Todas as opiniões que as pessoas colocaram, ele retornou aqui. E aí virou um mar de coisas aqui, né? Deixa eu pegar um campo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ir lá para cima onde que está o meu scroll aqui. Beleza. Eu vou dar um clear aqui. É um CLS, na verdade, no Mongo. Vou dar um clear aqui. 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 Vou dar um c
Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou dar um show DBs de novo. Eu estou vendo ali que o sample Caesar que eu tinha criado, ele ainda está ali. Então eu vou dar um use sample Caesar. Vai facilitar para vocês enxergarem. Beleza, vou limpar a tela de novo. E aí eu vou fazer um DB, um show, na verdade é um show collections. A gente vê as coleções que tem lá dentro. Minha coleção. Beleza, então eu vou fazer um DB, minha coleção, find one. Ah lá, vocês lembram que eu tinha colocado um documento com meu nome, né? E beleza, esse documento está lá. Vou inserir outro. Então eu vou fazer um... na verdade eu mostrei o find one, vou mostrar o find só, que qual que é a diferença do find one para o find. O find ele retorna tudo, tá? Então quando eu dou um find aqui, a gente tinha colocado os outros, né, com o nome repetido, que eu tinha mostrado e tal. Quando eu dou um find, ele retorna os 3 que eu tinha colocado lá. Beleza? Então, lembrando que eu estou reproduzindo aqui o CRUD que a gente tinha feito, né? Então, fiz a consulta, que é o read. Eu vou fazer um create, né? Que aí seria um insert. Eu vou deixar um insert, e aí eu vou colocar aqui um documento, vou colocar primeiro nome. Eu vou colocar Vanessa, que é o nome da minha esposa. Tá? E aí, tá, explicando o que apareceu aqui de mensagem, né? E eu já vou mostrar aqui no slide, no insert, sobre o que ele está falando ali. Vocês estão vendo que eu tinha colocado no slide? Insert, insert one, insert many. Qual que é a diferença entre eles? O insert é quando você vai inserir vários documentos e você não sabe se você vai inserir um ou mais de um. Então você usa o insert de uma maneira flexível. O insert one, quando você vai inserir um só mesmo. E aí Travou para vocês também? Sim, Sim. achei que era a minha internet. voltei, pessoal, deu uma caída aqui. Já estou finalizando porque deu o horário, né? Se alguém tiver que sair, fica à vontade, tá? Não precisa se preocupar. Eu vou finalizar essa partezinha do CRUD, e aí beleza, a gente encerra, tá? Voltando aqui rapidinho. Pode falar, Raquel. Professor, depois que você finalizar o CRUD, eu posso fazer uma pergunta depois, mas não tem a ver com esse assunto que você está falando agora. Pode, sem problema. Tá bom, obrigada. Tá bom, nada. Então, beleza. Sobre o insert, eu não sei se cortou, porque deu uma travada aqui na hora que eu estava falando. Mas ele faz esse insert one, insert many, né? A gente consegue diferenciar. O que o Compass está falando aqui para mim? Ele está falando que aquela função que é só do insert, ela não existe mais, né? Porque eu usei ela aqui, que não é insert one e nem insert many. Então ele está falando, essa função está deprecated, ela não existe mais. Então use o insert one ou o insert many.
ou esse bulk write, que é uma outra coisa bem específica. Tá? Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu simplesmente vou trocar o meu insert por insert one. Eu vou inserir um documento só. Beleza? Aqui vocês podem ver que o que ele retorna? Ele retorna uma mensagem para dizer assim, olha, inseri seu documento. Acknowledgement true e o ID do objeto inserido. Esse daqui. Tá? Vamos olhar, fazer a consulta para ver se ele inseriu mesmo. Eu vou vir aqui na minha coleção e vou fazer um find. E aqui ele inseriu. Ele inseriu 2 vezes, porque da outra vez ele falou, ele deu esse deprecation, só que ele retornou esse acknowledgement true, de que ele inseriu. Tá? Ele está avisando que está deprecated, mas ele está fazendo. É um pouco traiçoeiro isso daí, né? Tudo bem, sem problema, Indiana. Depois eu coloco a aula lá. E esse é o insert, né? Que aí seria o create do CRUD, né? Então, o find a gente faz o read, com o insert a gente faz um create, né? Como é que a gente faz um delete? Mas a mesma coisa, só que ao invés de insert, a gente faz um delete. E aqui eu posso colocar a minha condição do delete. Olha, eu quero deletar tudo, ao invés de isso, eu vou colocar tudo que tem César. E aí ele fala, ó, ok, e deleted count 1. O que acontece? Eu usei o delete one. Então ele foi, e o primeiro que ele encontrou, ele deletou. Ele não deletou todos. Então vocês podem ver que antes aqui tinham 3. Né? Se eu for lá e fizer o find, ele está mostrando 2 aqui agora. Tá? Esse foi a parte do delete. Deixa eu limpar a tela aqui, para facilitar a visão de vocês. Vou dar o find de novo para vocês verem os documentos na tela. E aí eu posso fazer um update. Abrir o slide aqui sem querer. Opa. Deixa eu entrar no mérito do update aqui para vocês. O update, ele também tem essa questão do one e do main, tá? Só que eu tenho que colocar uma condição nele. Então, vou fazer aqui, por exemplo, db, minha coleção, update one. E aí eu vou colocar aqui, olha, aonde ele tiver o primeiro nome, César, eu vou criar um campo novo, né? Porque aí eu vou atualizar aquele documento. Como que eu crio um campo novo aqui, né? Como que eu defino um campo novo? Aqui nos slides vocês podem ver que eu tenho um slide de operações de updates, né? Isso daqui é uma coisa que não é muito intuitiva do MongoDB, que são operadores que a gente usa só para atualizar documentos. E eles têm esse formato aqui de se escrever. Que a gente usa o operador, o campo que a gente quer atuar e o valor. Tá? Para a gente criar um campo novo, a gente vai usar esse set. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou pegando ali o primeiro resultado, né? Porque eu estou dando um update one. O primeiro resultado que tiver o nome César. Nesse primeiro resultado, eu vou fazer um set, 2 pontos. Aí eu vou colocar uma outra condição aqui, olha. Criar um campo código e colocar o valor 1. Tá? Então aqui código set, tal, quando ele encontrar o primeiro César. Aqui ele retorna
acknowledgement true. Quantos documentos ele deu match? 1, porque eu tinha colocado 1. Quantos foram modificados? 1. Então, se eu der um find aqui, vocês podem ver que o primeiro documento que eu tenho com o nome César, o código foi para 1. Tá? Bom, já até passou um pouco do nosso horário aqui, tá? Esse foi o básico do CRUD, do MongoDB. Então, a gente viu aqui o criar, ler, atualizar, deletar, atualizar aqui o update agora. A gente viu lá na interface do Atlas. A partir daí, tem um mar de coisas, de complexidades que vocês podem entrar do Mongo, sabe? Esses operadores aqui, que nem eu usei o set, né? Para definir um valor. Existem esses outros, se tiver um campo numérico, eu posso usar esse de incremento ao invés do set, né? Se eu já tenho aquele campo de código, eu posso usar esse campo inc e colocar 1, então ele vai aumentar 1, posso colocar 2, aumentar 2. Não é simplesmente uma conta de mais que a gente faz, né? Um campo mais um campo. No SQL é bem assim, né? A gente consegue somar campos, por exemplo, né? A gente tem operadores de data, de mínimo e máximo, né? São coisas muito mais próximas da programação, tá? E daqui a gente vai ainda para coisas um pouco mais complexas, né? E quando eu quiser um código maior do que tal número, menor do que tal número, né? Se eu quiser fazer uma contagem, né, e definir limites, eu quero uma data depois de tal dia, ou uma data antes de tal dia, ou no intervalo, eu consigo usar esses operadores também, operadores de comparação. Lembrando, né, tem esse slide aqui que fala esses detalhes aqui sobre como se usam esses operadores. O Mongo ele também não facilita nesse sentido, né? Ele inverte um pouco dependendo do operador que você vai usar. E ele tem os operadores lógicos, né? Então, se eu tiver o nome César e tiver um código maior do que 1, fazer tal coisa. Se eu tiver um nome X ou um nome Y, fazer outra coisa. São outros operadores que a gente consegue usar. Tá? O assunto do Mongo ele é muito extenso. Tá? Como vocês podem ver, ele tem 1000 coisas para a gente ver. Espero que assim, vocês tenham conseguido absorver ali pelo menos o essencial. Vocês conseguem entrar no Atlas, conectar e fazer consultas lá para entender os comandos. Tá? Pelos slides ali, vocês conseguem ter um guia dos comandos básicos ali. E isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês com o Mongo. Na próxima, a gente vai falar do Cassandra. O Cassandra é um pouco mais objetivo, porque se vocês já tiverem visto alguma coisa de banco de dados relacionais até lá, ele é mais parecido. Então, ele fica um pouquinho mais intuitivo, ele usa aquela mesma... Uma linguagem parecida com SQL, então a gente também tem select from where, fica uma coisa um pouco mais fluida, mais fácil de entrar na mente. Mas é isso aí.